Tudo bem, pessoal? Voltamos aqui agora ao vivo, né? Mais uma vez. Ajustamos aqui o canal do som, tá? Você nos dá o feedback aí, está saindo legal o som para participação aí do programa, tá? O que acontece com aqueles que nunca ouviram o Evangelho? É o tema de hoje. O pastor João vai fazer a leitura do texto de novo, tá bom? Mas antes que ele faça a leitura, eu quero que você entenda que é uma grande problemática, né, da teologia, é essa questão daqueles que não ouviram o Evangelho. Os índios e outras pessoas, o que acontece com essas pessoas que nunca ouviram o Evangelho? Como será a salvação? Nós temos um grupo que defende que através de Romanos 1, Romanos capítulo 2, uma possibilidade de salvação para essas pessoas. Nós já temos um outro grupo, né, que radicalmente é contra esse pensamento. Agora o pessoal está dizendo que está top. Que é radicalmente contra esse pensamento, porque o único meio de salvação é Jesus Cristo. Jesus diz que ninguém vem ao Pai se não for por mim. Paulo vai declarar que o único meio de ser salvo é se com a boca creres, né? Se com a boca confessares, com o coração creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, serás salvo, né? E outros textos mais que nós vamos ler aqui, tá? Aí entra uma questão de graça preveniente e tudo mais, nós vamos discutir isso aqui. Como serão salvos aqueles a quem o Evangelho nunca chegou? Porque você tem que entender que existem pessoas agora no mundo que nunca ouviram mesmo o Evangelho. É verdade. É verdade. Por exemplo, recentemente foi encontrado tribos indígenas que nunca tiveram contato com o homem branco. Aí alguém vai argumentar que Romanos 1 seria uma possibilidade de salvação para essas pessoas, Romanos 2 também, mas a discussão é muito ferrenha sobre isso, né? Porque o único meio de salvação é Jesus Cristo. Pastor João, lê o texto. Lembrando que o Romanos 1 ele mais condena do que salva, né? Aí piora a situação lá. Atos dos Apóstolos, capítulo número 4. Eu vou ler do 10 ao 12. Que Pedro diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que em vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então fica claro na leitura, né, de Atos 4:12, que não há nenhum meio de salvação que não seja através de Jesus Cristo. Ensinar qualquer outro meio de salvação sem passar por Cristo é, no mínimo, uma heresia muito grande, né? Ensinar outro meio de salvação além de Cristo fere a Escritura Sagrada, tá? Então nós vamos lá, nós temos correntes, tá, desses pensamentos. O pastor Flávio vai estar falando um pouquinho sobre isso, né? Tá dando posicionamento ali. Nós temos várias correntes sobre isso, mas nós temos que observar muitas coisas dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus não traz uma resposta muito clara, há inferências. Mas nós não podemos pressupor em cima da Bíblia Sagrada, além dela, além daquilo que ela propõe para nós sobre salvação. Então, inventar. Por exemplo, tem gente, pastor João, pastor Flávio, que argumenta que as pessoas, baseado em Romanos 2, os que sem lei pereceram, né, serão julgados sem a lei. Os que com a lei aprenderam a lei serão julgados mediante a lei, tá? Referindo-se a judeus e gentios, né? Tudo bem, mas serão absolvidos?
Essa a questão. Serão Cada julgados. um dos dois vai tratar sobre o juízo de Deus, né? De Deus. Isso. Para as duas pessoas, né? Os dois povos, gentios, tanto gentios quanto judeus. Né? O contexto é esse. Romanos 2 vai tratar da questão de De judeus julgamento. e gentios e de julgamento. Não está falando ali de absolvição. Nem Romanos 1, porque nós temos a revelação Romanos 1 pior. natural, a revelação chamada, tem gente que chama de graça comum para todos os homens, Sim. a graça comum que foi derramada para todos os homens, né? Depois tem a graça preeminente, né? Salvífica, Que a graça a graça preeminente, uma graça pela qual os homens Que é a graça salva. Que podem salva. crer no Evangelho mediante a pregação da palavra, rejeitar o Evangelho ou não, mas a graça preveniente, sendo lançada no mundo por Deus, não chegou em alguns lugares onde o Evangelho não chegou e nunca vai chegar. Nunca chegará. Tem lugares que o Evangelho não vai chegar. Nunca chegou, nunca vai chegar. Né? E muita gente morreu sem ouvir o Evangelho. Até hoje, século XXI que nós estamos aí, Muitos morrem. muitos morrem e muitos ainda não têm ouvido. Muitos, né? Então, Romanos 1, Paulo está tratando que o homem é inexcusável diante de Deus por causa da revelação geral. Romanos 1, Paulo está tratando sobre o julgamento, Sim, não a absolvição. sim, Paulo Então, está vamos entender lá na frente que Paulo vai dizer que, mesmo assim, eles começaram a adorar a natureza. Paulo em Romanos 1 está falando que o homem é indesculpável de falar que Deus não existe. O próprio texto já fala isso. Isso. Tá? Não que ali tenha salvação. Não que o homem terá Consiga a salvação, porque aí seria a salvação pelas obras. É assim, esses dois grupos, ou essas duas vertentes que nós havíamos começado a falar, mas o áudio estava ruim, seria o inclusivismo e o exclusivismo. O inclusivismo é essa vertente que fala que Jesus pode salvar alguém que nunca ouviu acerca dele. E o exclusivismo, que é a posição mais tradicional, a posição mais predominante na história da igreja, já vem falar que a salvação é apenas possível pela fé no Evangelho, pela fé em Cristo. Tá? O que os pastores estão dizendo no Romanos 1,18 aqui, do 18, no caso, ao 23, né, por se tratar depois da natureza humana, né, só queria colocar de novo aqui. Romanos 1,21, olha só o que vai falar. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, o que nós vemos em Romanos 1 acerca de depravação do homem? O conhecimento de Deus. Sim. Que o homem pode ser que conheça Deus. Mas mesmo conhecendo a Deus, olha o que diz o versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, obscurecem a verdade. Ou seja, indo direto ao assunto, não tem homem justo. Por isso, nem tribo de índio, nem ninguém. Por isso que depois do versículo 20, vem falar que o quê? Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, são claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Indesculpáveis. Ou seja, de depravação total. Tá? Nós temos aí, né, pelo que o versículo 20 fala, né, que se o seu poder, a sua divindade se reconhece desde o princípio do mundo, pelas coisas que foram criadas, nós temos aquela revelação geral. Sim, a revelação geral. Nós temos aquela revelação geral. Ou seja, o homem pode ser salvo por uma revelação geral. Tá? Aqui não é falta de fé, irmãos, tá? Porque está falando que eles conheceram. Mas eles obscureceram a verdade. Pelo fato de eles obscurecerem, eles se tornaram... O irmão Luciano Portioli aqui
Está até usando o texto de Romanos 2, 14 a 16, responde a questão. Não responde. De maneira alguma. Não responde. Piora a questão, né? Então não fala mais Aí, piora aí. aqui, nesse caso, por eles obscurecerem a verdade, se tornando indesculpáveis, conhecendo a verdade, tá? Não seria, então, uma falta, entre aspas, de fé. Sim. Seria uma presença de uma rebelião. Sim. Devido à depravação. A depravação total. Romanos 1, Paulo não está falando de salvação. Não, Paulo está falando sobre o Está julgamento. falando do julgamento e deixando claro Deixa que o homem é sentença. desculpável. Deixando claro a Ou sentença. seja, E ninguém deixando pode falar claro que Deus não existe. a condição de que É isso. o homem sem Cristo pode, então, ser salvo. Agora, o citado pelo nosso irmão Luciano, de Romanos 2, 14, 16, irmão Luciano, o perigo de usar esse texto é de você afirmar nesse texto que está falando que a ignorância pode ser uma bênção para essas pessoas. Ignorância no sentido de nunca terem ouvido o evangelho. Romanos 2, Paulo está falando da lei judaica. Está dando a lei. Os que sem lei pereceram, sem lei serão julgados, não absolvidos. Ali não está falando que vai ter vida eterna. E a questão. O versículo Serão 16, julgados. Eles vão ser julgados por meio de Cristo. Porque se você tem que Ou, pegar, para o irmão irmão Luciano, Luciano entender que é julgamento de lei, é julgamento do Antigo Testamento. O povo Sim. que não cumpriu a lei vai ser julgado fora da lei. mediante a lei. Mediante a lei. É. Sem ter ouvido a lei. Exato. E por meio de quem ainda? No tribunal. Porque senão, Cristo. se não se cria uma salvação da ignorância. Aí piora. Porque senão, o que piora? A ordem de Cristo, a a grande ordem de comissão. Cristo, a grande comissão. E de pregar o evangelho a toda criatura, quer dizer que quem não ouviu Pode ser salvo. seria melhor do que É ouvir. muito melhor. Porque se ouvir e rejeitar, Aí tá lascado. tá perdido. Mas se não ouviu, Mas se não ouvir, ele pode partir. segundo Aí- a heresia da ignorância aí, que foi colocada, É. aí é muito melhor não ter ouvido. Aí, irmão Luciano, não existe salvação sem expiação do sangue de Cristo. Isso Aí, é antibíblico. aí nós anulamos João 14, que onde Cristo diz que ninguém vai ao Pai senão por mim. A grande problemática aqui, pastor, é querer isolar o capítulo 2 do É capítulo 1. impossível, não pode. Paulo está dando sequência no Sequência, capítulo 1. bem né? colocado. Olha só aqui, pastores, olha só. O versículo 14, ele tá dizendo aqui, ó, quando pois os gentios que não têm lei, gentios que Gente, não têm leis, procedem por natureza. Tá? Ninguém pode ser justificado por sua justiça pessoal. não. Ele complementa o versículo 15 aqui, ó. Pelas esses obras ninguém mostram- pode ser justificado. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, Sim. testemunhando também a consciência. Paulo está dizendo aí no capítulo 2, continuando o capítulo 1, Sim. que é indesculpável. Porque no Nossa. 2, o homem, ele poderia não ter conhecido a lei judaica, mas ele tem a lei no coração. A lei do Ele coração. tem a lei na Se nós consciência. pegarmos Romanos 1, 2 e 3, ele vai falar em cima desse contexto. Não podemos isolar o texto como o senhor está fazendo. Não. Isso é prático. 1, 2 e 3 vai Eu estar tenho que estar no dentro desse texto. 1, contexto. 2 e 3. Eu não posso isolar textos aqui, ô irmão Luciano, e você querer tirar uma salvação fora de Cristo. Aí piora. É. Aí a crucificação de Cristo foi à toa, o ir de pregar o evangelho é à toa. E nós estamos anulamos João 14, que ele diz que ninguém vai ao Pai, a não ser por ele nós anulamos Atos dos Apóstolos, que diz que não há salvação se não for por Cristo. Nós anulamos Não. Romanos 10, que diz, se sua boca confessar que Cristo é Deus, É o salvo. seguinte, que não há salvação sem expiação do sangue de Cristo e Não crer pode. nele. Não tem Não como. temos base bíblica para isso. Posso citar um outro Paulo vai versículo? dar um show nisso, falando que pelas obras ninguém será salvo. Posso citar Pode ir. outro versículo em cima disso daí? Tá, vamos ver a lógica, vamos ver a ótica e a lógica de Paulo. Olha em cima de Romanos. Romanos 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Pronto. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não Não forem forem enviados? Olha o versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Tá? Então olha a lógica de Paulo aqui. Tá?
Eu vou ser salvo se eu invocar o nome de Cristo. Para mim, invocar o nome de Cristo é eu crer no Evangelho. Para mim, crer no Evangelho, o Evangelho tem que Mas, ser pastor, sabe o que acontece? Quem recorre a Romanos 2, ou nesse caso, para tentar arrumar um outro meio de salvação com esse povo, é para fechar um buraco da graça preveniente. É o grande problema do arminiano. Porque é o seguinte, se a graça preveniente vem para todos os homens num padrão de justiça, para que todos possam aceitar ou não o Evangelho, e o Evangelho não chegou para eles, e de quem é a culpa? Da igreja? Não, a Bíblia não diz que a culpa é da igreja. Paulo acabou de dizer que não foi Pode ser enviado. alguma. Por que não chegou para eles? Porque não foi enviado. Né? Paulo acabou de responder. Então não chegou para eles. Mas, peraí, Deus montou um negócio então de uma graça preveniente que não chega para todo mundo. Nessa loucura. Seria nessa loucura, Nessa né? loucura arminiana, eles não conseguem responder esse parâmetro. Então a salvação sem Cristo é uma heresia. Total. Totalmente. De base Romanos 1, Paulo está falando que o homem é indesculpável, só isso. O Paulo está falando sobre julgamento, você vai ser julgado. Charles Spurgeon chega a declarar o seguinte: se Deus condenasse toda a raça humana ao inferno, ele seria justo. Acabou. Seria justo. Quem é o que é justiça de Deus? É dele. Porque o homem é culpado. Então não tem Todos índio culpados. inocente, não tem tribo inocente. Todos pecaram. Paulo escreveu, todos pecaram, estamos instituídos da graça. Agora, se eles forem salvos por nunca terem ouvido o evangelho, como Aí diz o ditado, é uma injustiça. bendita a ignorância. Bendita a ignorância. Vamos ser ignorantes. Né? Né? Bendita a ignorância. Porque daí, nunca ouvido o evangelho, vão lá ser avaliados pelas obras que fizeram dentro da chamada lei de consciência moral. Isso. Aí é pesado na balança, não, você vai ser salvo. Você nunca ouviu de Cristo, mas, gente, isso é heresia da braba. Da brava. Da braba, né? Vamos lá, o pessoal tá entrando aí. Partindo por esse pensamento, o Luciano está dizendo, não poderia ter a possibilidade de pessoas morrerem sem ouvir o evangelho. E tem. E tem. Como que não teria? Tem. Não só não poderia, como tem. Como tem. Tem toda hora. Na época de Cristo morreram sem ouvir o evangelho. Por exemplo, irmão Luciano, na janela 10/40 agora, tem Tem pessoas. morrendo sem ouvir o evangelho. Tem tribos morrendo sem ouvir o evangelho. Ou seja, Já a morreram, graça preveniente. já morrem hoje e ainda morrerão sem ouvir o E evangelho. se você arrumar uma salvação pelas obras, é heresia. Se com base, não pode ter romano. Não tem Você base sabe, bíblica. Né? Se você não é uma base, eu vou te dar para ouvir. Porque Romanos 1, Paulo não está falando de absolvição, Não, Paulo, tá falando de julgamento. de julgamento. Romanos 2 está falando também de julgamento, Julgamento. tanto dos judeus quanto dos gentios. A gente pode pegar um texto, um versículo clássico, João 14,6. Aí acabou. Quando Jesus afirma Ninguém que vai ao ele é o- Pai se que não ele é for o por caminho, mim. a verdade e a vida. E ninguém Ninguém vai. vai ao Pai Ninguém vem senão ao por Pai. ele. Atos Então, essa 4:12. afirmação que ele está falando é falsa. Por isso, nós temos que acabar com João 14, Atos 4. Não, gente, Romanos. Cristo morreu em vão. Um ponto, Isso, pastor. Cristo morreu em vão. um ponto passivo aqui, né? Não tem salvação sem Cristo. Não existe, gente. Aí a cruz é toda. Não, aí a cruz... Não, aí a cruz aí Então, piora a situação. Aí você prega um evangelho aliado da cruz, da teoria da ignorância. Não existe. Não, gente, não existe. Isso não dá. Não, Vamos lá. só Cristo. Kleber de Stefano. Acredito que a questão é outra. Jesus pode se revelar para alguém sem a pregação do evangelho? Esse acredito que é o ponto. Bom, irmão Kleber, a revelação, segundo a escritura, que está em Romanos 1, pode ser a revelação geral. Salmos 19, os céus manifestam a glória de Deus e a obra e o firmamento das suas mãos. Agora, Jesus está dentro do que o pastor leu em Romanos 10. Palavra. Sim. O evangelho. É o evangelho, é a pregação do Não, evangelho. Jesus não tem como se manifestar para a pessoa se não for pela pregação do evangelho. Aí vão usar o elemento Paulo. Ah, mas ele se manifestou para Paulo. Mas, gente, quando ele se manifestou para Paulo, não tinha nada do evangelho. Não tinha nem Bíblia. Nada. Então, não é por aí. Às vezes a gente pode se perguntar assim também. Mas e se a gente buscar sinceramente a Deus, com um coração sincero, nós não podemos ser salvos? Tá? Como um coração ignorante Não, aí é injusto. pode alcançar uma Isso, salvação? aí é injusto. Tá? Porque você que ouviu e creu, e dentro do conceito arminiano, você pode perder ainda, o cara que nunca ouviu pode ser salvo porque fez alguma coisinha boa. Aí é a verdadeira injustiça. Aí que o é arminiano injustiça, quer pregar. né?
Posso ler um outro versículo aqui? Posso ler um outro versículo? Pode ler, claro. Romanos 3,10. Tá? Sim. O 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, Nenhuma. de forma alguma. De forma alguma, Romanos 3:10. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Depravação Não há total. justo Nenhum sequer. Nenhum que faça o Não há bem. quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Igualmente. Algumas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O contexto de Romanos, gente, esse é o perigo. O pastor Flávio foi feliz nisso. Foi muito feliz. É porque é o seguinte. A Bíblia, A Bíblia, é verdade. A Bíblia. Porque é o seguinte. É a mania de pegar textos isolados do contexto E e fazer doutrina, gente. Montar doutrina, né? Falsa doutrina. Não pode pegar um capítulo, isolar um versículo. Gente, Paulo está completando o Tá raciocínio. dando um show. No capítulo 1, ele está falando da desculpa, que o homem é inexcusável. Vai ser julgado. No Acabou. capítulo 2, ele deixa bem claro que os judeus que tinham a lei serão julgados nela, e aqueles que não tiveram a lei, os gentios, serão julgados sem ela. Mas não está falando de absolvição. Não. Está falando que o homem é desculpável. Que o homem não pode chegar e falar o seguinte: Eu não vi. eu quero ser salvo porque eu sou bonzinho. Gente, isso é espiritismo. Para com isso. Pior aí. Espiritismo. Baixo espiritismo. Baixo espiritismo, né? Então vamos lá, que o pessoal entrou participando aqui. Vamos lá. Vamos lá. E outra, pastor, não colocando aqui, que função teria o Espírito Santo numa salvação dessa? Aí parou tudo. Não, se eu sou salvo da ignorância, Não, aí parou pra tudo. que tem o Espírito Santo? Não, aí parou tudo. E ele convencerá o mundo. Não precisa convencer. João 16:8, do pecado, da justiça e do juízo. Não, 16:13, ele me glorificará. ele. Ou seja, Piora a situação. aí o camarada que o Espírito Santo na vida dele Boa. tá boa, não precisa Não, fazer nada. Tem outro, então, quando Jesus promete, fala assim, ó, o Espírito da verdade que nos guiará toda a verdade. Sim, pronto. Nessa... Aí o Luciano tá dizendo assim, mas nem o calvinismo também não resolve. O calvinismo resolve. Aonde que não resolve, irmão? Você tá precisando de... Resolve não. Não é calvinismo, é Bíblia. É Bíblia. Ninguém tá falando de calvinismo. Não é calvinismo, é Bíblia. Aí, É posição sim, bíblica. posição bíblica. É isso A que eles posição entendem. calvinista, Eles levam leva pro calvinismo, conceito. não é uma posição calvinista, é Bíblia. a posição calvinista é a seguinte, que não chegou lá porque estão predestinados a não chegar. Vou chegar. Ah, peraí. Agora Se eles então Peraí, tivessem todos predestinados, todos não haveriam de ter ouvido. Aí o pastor Kleber está fazendo uma citação legal aqui, Hum. que é o nosso professor de teologia do ETAD aqui em Mogi Guaçu, Cornélio, Atos 10, perfeito. Que Cornélio, o pastor João Souto está fora da câmera aí, vem para cá. Isso, aí. Porque Cornélio, fazendo boas obras, homem bom, o Espírito Santo mandou quem lá? Pedro. Quem mandou? Por quê? Porque ele tinha que ouvir o evangelho. Porque não tem salvação pelas obras. O céu não se ganha a cesta básica. O céu não se ganha por consciência boa do homem ou má, né? Até porque, pastor, pelo homem ser corrompido, de fato, essa natureza, né, trazer essa rebelião, enfim, se hoje nós conseguimos fazer boas obras é porque nós já fomos salvos, fomos alcançados, né? O texto que o pastor João leu, o texto que o pastor João leu, Atos 4, no versículo 12, ele fala assim, ó, e não há salvação nenhum outro Sim, que Atos abaixo 4 do e céu, 2, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo. Nada é necessário a gente saber o nome do Salvador. Não, fica claro. A sua identidade perfeita. Atos 4, 12, Atos 10, do 9 João 14, 10, João 14, Romanos. E agora eu vou terminar para dar eu quero que você, irmão Luciano, me responda isso. Você perguntou àqueles que não ouviram o Evangelho. Apocalipse 17, 8. A besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão.
Aí o senhor mas não vamos entrar nisso. Não, eles apostam quem não viu. Eles apostam só É porque vai entrar em calvinismo. Não, eu não estou calvino, pastor. É Bíblia. É Bíblia, não é calvino. Não, mas essa é a resposta que ele perguntou, e aqueles que não ouviram? Quem não ouviu, a Bíblia não fala de salvação. Por isso, Pronto. Vamos lá, Cléber de Esther, pastor Daniel, Tomé está sepultado na Índia, o evangelho chegou lá, mas eles rejeitaram, ou seja, a janela 10 por 40 não quis, Jesus não quis e não quer até hoje. os árabes não querem. Eu estive em Israel diversas vezes, e o mundo árabe mesmo, lá dentro de Israel, que eu andei lá com guias judeus, lá dentro mesmo, não é essa liberdade de pregar de Jesus que vocês estão imaginando, não. Ou seja, hoje nos insistimos nessa evangelização, mas eu acredito que já foi evangelizado, mas eles não aceitaram. Na verdade, não foi todo evangelizado. Tem algumas partes que chegou o evangelho. Jesus mandou pregar o evangelho. Sim. Olha, se Jesus não quisesse, se a salvação fosse pela teoria da ignorância, Jesus não precisa, não precisa pregar. Prega só para alguns lugares. E pregar o evangelho a toda criatura. Né? Da ignorância, ele é só Vai lá. Pastor Felipe Valim, se não existe remissão do pecado sem arrependimento, como existe a possibilidade de salvação sem arrependimento? Acredito que a perdão crucial existe salvação sem arrependimento em Cristo? Não. Não existe, irmão Felipe Valim. Não é obra humana. É a obra que o Espírito Santo faz em nós. Biblicamente, arrumar uma salvação para alguém que não sem Cristo é heresia da brava. Não existe. Não existe base bíblica, gente. Não existe. Vamos lá, Luciano. Não resolve, não, uma vez que mesmo afirmar que a salvação é somente sobre a pregação do Evangelho, mesmo os predestinados devem ouvir o Evangelho. Se não ouve, não é salvo. Isso é uma incoerência. Na verdade, não é isso que prega o calvinismo. O calvinismo diz o seguinte, que eles já não ouviram, porque o nome já não estava no livro da vida, dentro de Apocalipse 17, 8. Responde Apocalipse 17, 8. Né? Responde Apocalipse 17, 8 para mim. Aí a Marcela Montevani, predestinação, nós não vamos entrar nesse tema hoje, Marcela. Diferente disso, nós estamos fazendo Bíblia. Tá? Outra oportunidade, nós vamos entrar nesse tema. Mas já se vê um relance em cima disso aí. Nós estamos falando o desespero de alguns já se vê aí, né? Porque como o Luciano falou, né? Aqueles que receberam, né, os que de fato em si. O Felipe Valim está dizendo aqui, ó, mano, acredito que pela voz respondendo ao Luciano, né, os predestinados vão se arrepender por meio da pregação, porque o que diz? E aí vamos já acabar com uma outra heresia aqui, que é pregado no meio pentecostal. Que o evangelho vai ser pregado em todo mundo, então Jesus virá. Esquece isso. Aonde está escrito isso? Pega o de Mateus 24. Aquilo que nós comentamos hoje. Então o evangelho do reino será pregado em todo mundo. Lá é o evangelho do reino. Grande tribulação. Não tem nada a ver com o evangelho da graça. Meu Deus do céu. Tá? Porque prega em cima do púlpito que enquanto aquela última pessoa não ouviu o evangelho, Jesus não vem. Esquece que isso é heresia brava. Para o conceito calvinista, já que o Felipe Valim entrou, então vamos entrar, e o pessoal não está entrando aí para compartilhar, né? O pessoal está com medo do quê? Vamos lá. Ele diz o seguinte, pela lógica calvinista, porque no conceito calvinista, prega-se o evangelho, mas só é despertado o predestinado. Só desperta. E outro ponto que eles não entendem é que, se então Deus já tem os escolhidos, não precisa pregar o evangelho. Quem falou? A Bíblia fala que nós devemos pregar. Acabou. O ID, né, a grande comissão ID, nós devemos. O Luciano respondendo aí, dizendo que o nome escrito no livro da vida lá, nunca foi escrito uma predestinação soberana. Os nomes escritos no livro da vida é segundo a presciência de Deus, segundo o texto de 1 Pedro 1, 2, Romanos 8, Efésios 1 e muitos outros. Por exemplo, eu tenho, irmão Luciano. Primeiro Pedro fala isso, Luciano? Predestinação não é soberana? Deus pode, então, se arrepender de quem ele chamou, escolheu e falar, não quero mais você, ao longo do tempo, falar, não quero mais você. Essa ideia de presciência. Né? Na verdade, não resolve, irmão Luciano. Não resolve o seguinte, se Deus, na presciência de alguns, a presciência para alguns é Deus vendo lá na frente, mas o que ele vê não é certo. Ai, que hora.
é mudado a toda hora pelo homem. Se o cara tem opção, então Deus não sabe, ele viu, mas não é Ele certo. viu, mas não é certo. Ele não sabe o que vai Porque acontecer lá, depende então. da decisão do homem. Então o homem pode ir mudando isso. porque você tem duas tangentes. Se ele viu na presciência, Entendeu? Não é fixa. se ele viu na presciência, mas eu posso mudar a qualquer momento, Agora, Não Luciano, é tem o seguinte, os nomes que não estão lá estão antes da fundação do mundo, a presciência fixa. É. Ele já viu então e ele já não manda o colocou. anjo lá com o lápis e com a borracha. Falar, ó, anjo, dependendo do que o homem for mudar, Eu tô você vendo apaga, algo, você apaga, eu- você apaga, é. você apaga. Eu tô vendo algo lá, Anjo, mas fica com a borracha, Qualquer porque coisa ele pode mudar. piorou a situação, Luciano. Ai, meu Deus. Deixa a Jennifer voltar aí pro negócio aí, pra outra. Vamos lá. Então aí começa a acreditar na predestinação, a Marcela Mantovani. Não faça isso, você será excluído da Assembleia de Deus. É Bíblia, creia na Bíblia. Ó, são esses calvinistas que estão ensinando isso. Os três aqui, viu? Eu, ele e o pastor Daniel. É, Não, não estou ensinando Bíblia, Marcelo. Não estou ensinando. É calvinismo, não, filho. Predestinação é Bíblia. Esquece. As O pessoas... Luciano está dizendo o seguinte, mesmo no conceito calvinista não resolve a questão. Que questão, Luciano? Na verdade, no conceito calvinista, Como que Luciano, não responde? para eles resolve. Mas Porque claro, não chegou, não foi acabou. regenerado porque não estava predestinado. Mas nós resolvemos muito fácil isso aí, viu? Um abração, Hugo Munhoz, Pai do Senhor. Felipe Valinha, a respeito da pregação dos predestinados, Spurgeon diz, boa citação, gosto de Spurgeon. Inclusive está ali na Inglaterra, se Deus quiser, logo na igreja de Charles Spurgeon. Depois fala que não é calvinista. Não. Para com isso. Devo pregar o evangelho a todos os homens, porque não sei quem são os Não eleitos. sabemos. Por meio da pregação a toda criatura, Deus reúne os seus eleitos. Porque Acabou. fica claro, Felipe, que nós pregamos o evangelho, e nós não vamos entrar nisso hoje, no tema aqui profundamente nisso, mas tem pessoa que você vai pregar a vida inteira, mas ela está endurecendo porque quer. Quantos que nós já pregamos e não... Marcela Montevani, dando risada. Vamos lá. Então, enquanto o pessoal está entrando aí, pastor João, nós precisamos mostrar o sorteio do livro. O livro está aqui dentro da minha bolsa. Aqui. Eu vou fazer um merchan aqui rapidinho. Um prim-prim rapidinho aqui da via. Do sacerdote. Primeiro nós vamos falar. Qual o senhor vai querer? Pega qualquer livro aí, pastor. Tá aí, ó. Primeiro nós vamos falar dos nossos cursos de teologia em Mogi Guaçu, Itapira, Mogi Mirim, toda a região, tá? Tá aí os nossos cursos, você entra em contato no inbox para fazer curso de teologia conosco aí, um curso de excelência do ITEP, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar muito. E também agora, viagem para Israel 2019. Quem quiser ir, ó, caiu o dólar, Bolsonaro ganhou, o capeta deitou. $2.990, você pode parcelar 50% até a viagem e 50% depois de conhecer a Terra Santa. Olha que viagem maravilhosa. Provavelmente para o ano que vem. Né? Provavelmente o pastor Flávio estará junto. Ok, pessoal? Voltando aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui então. Maravilha? Vamos lá, irmãos. Então é o seguinte, pessoal, que está compartilhando aí, deixa eu mostrar o livro que o pastor João pegou ali. Ó, Prim. hoje é o sorteio. Prim. Tá? Tem que compartilhar para participar do sorteio. Não compartilhou, não vai ganhar nada. Quem anda ganhando aqui é só o Juninho. Juninho sabe. Ele ganha tudo, né? Então, eu quase desisti do ministério, um livro particular meu, que tem abençoado a vida de muitas pessoas aí. Então é o seguinte, pessoal. Quem não... Que horas são aí, pastor? Falta 8 minutos. 8 minutos, tá indo pro fim. Não, pro fim. Quem nunca ouviu o evangelho, e não é só questão de... Tem muita gente que nunca Tem ouviu. muita gente. Querer arrumar uma salvação para eles em Romanos 1, em Romanos 2, Não é Bíblia. por obras morais, Não é Bíblia. é pecado. Fere a cruz. Fere a cruz. Fere a cruz. Né? Aí está se igualando até ao judaísmo. Piora o judaísmo ainda. Né? Então, Fere a Cristo. Aí piora. Então, não tentem ir para Romanos 2, 14, para Isolar, né? e Isolar. Romanos 1, porque lá não está falando de salvação, está falando da justiça de Deus, Julgamento. que o homem é indesculpável, tá? Indesculpável conhecendo a lei, indesculpável não conhecendo a lei. E Romanos, E acabou. versículo 3, ele arrebenta que todos nós pecamos. E pronto. Aí no capítulo 3 ele fecha É o assunto. impossível, né? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante
A quem? A fé. Isso vem? A fé vem por Mas aí eles vão brigar, aí vai ter a briga de arminianos falando do Ariosto, do Porque se grego. nós colocarmos uma mediante graça, a fé, pastor, olha, isso é muito A certo. Eu falo fé aqui. vem pela palavra. Se nós colocarmos uma graça. Mas nem precisa disso. Não, Não dá para arrumar a salvação sem não, pastor, Cristo. se nós colocar uma salvação que não Dá. necessita, olha aqui, pastor, se nós colocar uma salvação que não necessita do Espírito Santo E de Jesus? e de Jesus Cristo, você fere completamente a Bíblia. Esse é o evangelho sem Cristo. Então, dentro da teoria da ignorância, é melhor que essas tribos de índio nunca ouvissem. Por favor, Se existir salvação dentro dessa teoria da ignorância, aí por favor, diz? missionários, não Aí vão. a frase é verdadeira. A ignorância é uma bênção. É muito melhor. Aí seria Aí- melhor. Aí, É melhor não pegar. É melhor não pegar. Aí o ser humano seria diferente de Romanos 1 que nós falamos. Ele não seria mais inexcusável. Sim. Não seria mais indesculpável. Então, assim, não, você é. Agora tem uma desculpa. tudo bem. Não há desculpa. A Bíblia foi clara, Não tem desculpa. O que Paulo está colocando em É Romanos 1 julgamento. é que não tem desculpa o homem falar que Deus não existe. Salmo 19, a manifestação das coisas criadas por Deus. Ou seja, quando Deus for julgar o homem, ele é justo para fazer aquilo. Acabou. Ele está julgando com justiça. Então, Paulo está falando o homem é indesculpável nisso. No capítulo 2, 14, que ele fala de lei e não lei, e é bom lembrar que lei ali no Evangelho, viu, gente? Ele estava Está falando da lei judaica. Judaica. Da lei mosaica. Então, ele estava citando a questão da lei ali, que os judeus tinham a lei, os gentios não tinham a lei, mas tinham a lei escrita no coração, saber o que é certo, o que é errado. Aí é indesculpável também. Acabou. Aí Paulo fecha no 3. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram. Foi destituído da glória de Deus. Não há ninguém que faça o bem. Não existe Acabou. uma base concreta. Mas o grande problema, pastor, de quem tenta usar esse texto, É para é tentar a fechar. depravação total. Tentar fechar. Porque não aceitar a depravação total, É uma depravação parcial. uma depravação parcial, é para que o homem possa Porque ter o livre-arbítrio. porque ele vai ter o livre-arbítrio. É tentar arrumar o livre-arbítrio. E aí vocês estão arrumando. Escolher algo se eu tô morto. Aí, legal. Pastor, partindo do pressuposto que existe um arrependimento para a salvação, como fica a situação das crianças, né? Por exemplo, Felipe, legal. Colocar muito bem. Por exemplo, colocado. Mário Persona, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, e eu também vou nessa linha, Eu também penso igual. de que eles ainda, segundo a declaração de Paulo, quando cita de Jacó e Esaú, eles ainda não tendo feito nem mal nem bem. Ou seja, nós temos um pressuposto que a criança ainda não fez nem mal nem bem. E que Cristo, por seu sangue, já teria... Colocando, lembrando do filho de Davi, Sim, que morreu o filho através do pecado dele, com do pecado Betseba, dele, e ele cita que e ele estaria cita, com ó, ele. Olha, e você não pode vir a mim, Mas eu não irei, estarei acabou. contigo. Né? Isso já pressupõe isso aí. Então, muitos exegetas, Felipe, argumentam que a criança, não tendo feito nem mal nem bem, então não cairia em Romanos 1, nem no 2, Não. na questão da lei Porque moral já ter infligido isso, né? Que Cristo, Já com tem seu sangue, já teria morrido, porque Cristo morreu pelos pecados em todo, é que nós falamos de tempo, né? Em todo o tempo, Todo o tempo. né? Do zero acabou. Então, nessa posição aí, por exemplo, Romanos 2 nós citamos que trata de gentios. Peraí, pastor, o Luciano está insistindo no seguinte, na lógica calvinista também não resolve, para despertar os eleitos é necessária a pregação para tudo, mas Luciano, para o calvinismo, quem não ouviu não é eleito. Não é eleito, filho. É isso que você Eu tem não sei que quem vai A pregação é discutir. para todos, mas Quem não ouviu, para eles não é predestinado. Já não foi predestinado. Tá lá em Por isso que não vai ouvir. Teve o nome dele lá. Eles resolvem mais fácil. Não tem coisa que a gente não aceita, né? Fala-se, não aceita. É isso, é a mesma coisa. Agora, Então, é melhor isso, Luciano, do que inventar uma salvação pelas obras. Muito mais fácil, né? Que não dá. Vamos lá. Essa posição que foi colocada aí acerca de bebês, tá? Eles têm essa posição não somente acerca de bebês, Sim, mas também pessoas com deficiência mental. que não tem Tá? Ou discernimento. seja, as pessoas que são portadoras, né, dessa capacidade, que não tem essa capacidade perceptiva, ou seja, de agir, entre aspas, como uma fé Discernimento, pessoal, né? Discernimento. com essa fé,
entre aspas, pessoal, Exato. tá? Elas não se encaixam em Romanos 1. Não. Tá? No caso de serem Exato. desculpáveis, entendeu? Romanos 2, como nós falamos do gentio e dos judeus, né, que fala de judeus, fala Romanos 2,5, uma segunda dureza e coração impenitente acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Sim, segundo o seu procedimento. Deixando claro. Deixando claro. Pode ser julgado de acordo com obras. O Luciano disse aqui incoerência. A incoerência, Luciano, é inventar uma salvação sem Cristo. Isso é incoerência. O que é incoerência? Eu chamo de incoerência. Isso é incoerência. Eu chamo de incoerência isso. E também, digamos assim, heresia, eu aceitar Deus. Eu aceitar Deus. Heresia, bravo. Eu, na minha condição de pecador, de morto no meu pecado, aceitar Gente, ao Senhor e não tem jeito de ter salvação sem Jesus Cristo. Não tem. Então, se alguém tentar arrumar salvação pelas só obras, em Jesus Cristo, mediante ao Espírito Santo, fora isso não existe, acabou. Gênesis e Dayane, se os incrédulos pudessem salvar-se mediante as luzes que receberam, dedução lógica necessária, significaria que as pessoas podem salvar-se por suas obras. Perfeito, gente. Se isso fosse verdade, Cristo teria morrido em vão. Estaria errado ao afirmar que ninguém vê o Pai senão ao mim. É isso que seu marido ouve. É isso que seu marido aí não entende, minha filha. Pronto. Obrigado, tá? Não tem como ter salvação mediante dedução lógica. Fere princípio bíblico. Fere a Bíblia. Não tem jeito. Então não adianta querer cavar em Romanos 1, Não Romanos adianta 2. arrumar. Para fechar uma teologia fraca. Não tem como você arrumar subterfúgio para querer explicar alguma coisa. Desculpa. Meu Deus do céu. Em relação à posição de bebês, pessoas, né, que têm alguma doença mental, alguma deficiência mental, né, como elas não têm essa capacidade perceptiva, essa até pessoal, Deus trata segundo a graça, segundo a obra de Cristo. Por isso que ele segundo a obra de Cristo. Deixar minhas crianças, porque delas são o reino dos céus. Acabou. Vamos lá, Marcela Mantovani, Rui Valinete, cheguei agora. Tem que compartilhar, viu? Senão não vai participar para ganhar um livro. Comentar e compartilhar. Não vai ganhar nada. Não participar. Nós não Já teremos. estourando o nosso tempo. Já estamos estourando nosso tempo aqui. Vamos indo para o final. Pastor Daniel, e no caso dos cristãos que cometem suicídio, como é o caso de alguns pastores que estão condenados? Aí é outro programa, Marcela. Aí, Marcela, já fizemos esse programa. Já fizemos esse programa. Dá o link que ela pode assistir. Né? Tá no YouTube lá, pastor Daniel Cruz. Isso, entra lá e assista, porque é muito importante isso aí. Então, na verdade, essas pessoas que nunca ouviram o Evangelho, não tem desculpa. Não tem. Tem salvação sem Cristo. Aí alguém fala, tem gente que criou até... aí nasceu algumas teorias bravas, né? Entre elas o purgatório. Cara. Que a católica tanto fala que o cara vai para lá, o cara é expurgado dos seus pecados, paga o que tem que pagar, depois ele sai. Para tirar a alma de lá. Então, o Luciano também é católico. O arminiano pensa muito. Lembrando, né, por cima de purgatório que o senhor está agora citando aqui, amanhã, 31 de outubro. Luciano, não me queima, meu filho. Amanhã, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517. Mas não é ruim? Da onde nós viemos. Vamos lá, gente. Kleber disse, Atos 10 mostra que Cornélio buscava a Deus. E o Senhor, vendo a sinceridade de busca, Atos 10, mandou um anjo a Cornélio. Mas o anjo não pregou. Posso falar para ele? Mandou ele buscar a Pedro para pregar. Mesmo que a pessoa busque a Deus, Deus vai direcionar alguém para pregar, que sem Jesus não dá. E lembrando, pastor, que Atos 10, Cornélio não buscava a Cristo. Ele buscava a Deus porque ele era um simpatizante do judaísmo. Tá? Aí um simpatizante. Aí o Espírito Santo. E aí, meu amigo Luciano Portioli, pior a situação para você. O Espírito Santo ordenou que Pedro fosse pregar para ele. Aí que olha o calvinismo fechando aqui, filho. Viu? Para muitos, pastor João, mandou. Para de provocar os arminianos. Eu tenho que fechar. Eu falo que o calvinismo não fecha. Aí, o Espírito Santo ordenou que pregasse para que Cornélio e sua família fosse salvo. Pronto, um eleito que foi salvo, porque o Espírito Santo
Mandou. Tá Quem bom. ouve não é Espírito Santo. Pastor João, ele empolgou no Eu calvinismo. empolguei, mano. Eu tô dando resposta, que foi pra não fechar. Vamos lá. Por que ele se empolgou, pastor? Não, pra fazer o fechamento. Tá? Vamos lá. Tá. Marcela Mantovano, manda o link. Ó, Vamos. pastor, vou ver sim, preciso sair agora, depois que termine ver o vídeo. Muito bom tema, Deus abençoe a sua participação. Deixe o seu compartilhamento aí para ganhar no sorteio. o livro, né? Juninho Sam, parabéns pelo programa, fiquei quietinho hoje, mas estou prestando atenção, aprendendo, né, Juninho? Deus Você abençoe não falou ele. nada, hein, Juninho? Já não ia nem ganhar o livro, Deus hein? abençoe ele. Isso. Deus te abençoe, Juninho. Ele tá muito contente que nós ganhamos lá, né, pastor? Então ele tá feliz. O Juninho tá feliz. Os nossos militares aí. Ah, o Juninho tá feliz Que demais. Deus abençoe vocês aí, viu? Tá feliz, o Juninho tá feliz demais com a vitória do Bolsonaro, Nossa, né? tá. Deve estar feliz demais. Vamos lá, vamos ver quem compartilhou? Vamos lá. Pastor João, pega a caneta aí, é hora de brinde. É hora do brim-brim. Brim. Cadê o papel? O papel tá lá na gaveta ali, pastor, debaixo dos livros ali. Pastor João prepara o brinde, que vai começar agora o brinde. Qual que é o desse, pastor? É agora. Isso. Aí a Gênesis, Daiane, para fazer o Luciano dormir no sofá lá hoje em Itapira. Como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda. Ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer, que é Romanos 3. Fala pra ela falando isso pra ele, ele não ouve, não. Quem sabe ele ouve ela. Parabéns. É? Quem sabe ele ouve, nós falamos isso pra ele, quem sabe ele ouve ela. Vamos lá, pastor. Aí o Luciano ordenou nesse texto, não é a soberania. Texto Não é. É o que então, Miguel? É presciência. Charles Peterson, olá. Né? É a graça preveniente Não, é graça. que não chegou nos índios. Entendi. É uma graça que não chega. Vamos lá. Gênesis Daiane Portioli. Não existe ímpios salvos pela sinceridade de seus corações ignorantes. Não existe. Pastor João, o senhor está fora da cama de novo. Vem para cá. Aí, não existe. Eu tô dando risada aqui, você não falou ali agora. Não existe pessoas salvas sem Cristo. Aí o Mário Persona, que eu vou citar o nome dele aqui, ele diz o seguinte: que é possível que Deus, hoje nós vimos até isso juntos, Sim. na sua infinita misericórdia, possa salvar essas pessoas, mas não dá. Dentro da Bíblia não dá. Não tem base para isso. Não dá, porque ele falou, Deus é justo, Deus não é injusto. Nós somos favorecidos. E se ele salvar também? Agora, o que tem que entender é o seguinte: quem elaborou o projeto de salvação foi Deus, não foi o homem. Então Deus não elaborou um mecanismo que falha. Não foi Calvino Arminio. Exato. Foi Deus. Então Deus não elaborou um projeto que falha. Por exemplo, imagina Deus assim: eu vou elaborar um projeto de salvação que vai depender de quem chegar. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, se lascou. Então, gente, estamos falando de Deus, gente. Pelo amor. Deus não faz projeto imperfeito que não vai chegar. Tem uns caras que não queriam que Jesus morresse na cruz. Então, gente, a salvação é só Cristo. Atributo de Deus, né? É querer tratar Deus como homem. É querer Onisciência. Para um é só pré. Não tem onde. Então vamos lá. Vamos lá. Quem compartilhou? Vamos lá ver quem compartilhou, que o programa esquentou. Vamos lá. Estamos abrindo aqui, pastor João. A Madalena Triane, rapaz, anota o nome dele, Rui Valim Neto, para ganhar um livro. Felipe Valim, lá em Monção, para ganhar um livro. Ô, Felipe, você não vai para Israel, meu filho? Vamos embora. Kleber de Stefano. Luciano Porto. Mas o Luciano foi uma heresia é tão grande que eu estou querendo arrancar o nome dele. Já que você crê que o nome sai do livro? Como, Luciano? Já que você crê que o nome pode ser apagado, é meu aluno. Eu estou tentando. A gente está me ajudando. É aluno dele, eu tive que ir lá e vir. Já que você crê que o nome pode ser apagado, eu vou pagar o seu nome do compartilhamento. E vou manter o da gente. Marcela Mantovani. Adriana Cristina. Adriana tá quietinha, vai estar lá. Essa. Juninho Sam, sempre. Quer ver o Juninho ganhar de novo? Adriana 2 vezes compartilhou. Adriana, é uma vez só, Adriana. Tá na feira, eu ia. Vai pro melhor. Vamos lá. A condenação sobrevém não da falha em não se ouvir o evangelho,
mas da total transgressão de não se guardar o primeiro mandamento, o maior de todos, amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, Deuteronômio e 6,5. de toda a tua força. Deuteronômio 6,5. E sempre que eu marido isso aí, bicho. Não tá aprendendo. A gente entendeu que é o seguinte, não tem desculpa. Não existe, Romanos fala. Não tem, Paulo falou sobre Seja, isso. Todos os não pecados. tem coitadinho. Não existe, gente. Charles Spurgeon declarou que se Deus condenasse a raça humana ao inferno, ele é justo. Acabou. O homem pecou, ele está salvando o homem pela graça. Amém, irmãos? Vamos lá. A gente compartilhou? A gente compartilhou. Então vamos lá para o sorteio. Vamos lá, apanhar o livro. Tá aqui, ó. E eu estou voltando aqui, até que o pastor João ajeita ali. Viagem para Israel. Vamos comigo para Israel ano que vem aí. Caravana para a Terra Santa, parcelamento fácil, caiu o dólar. Você vai conhecer o Egito, Israel. Podemos ir para a Grécia. Tá? Vai ser uma viagem maravilhosa, condições facilitadas. Em vez de trocar um carro novo, vai para Jerusalém no ano que vem. Vai conhecer a Terra Santa. Maravilha, gente? Prim, né? E antes disso, nossos cursos de teologia aí. Manda no inbox, se quiser fazer o nosso curso de teologia, manda mensagem aí. E vai ser um prazer tê-los no ITEP. Vamos lá, pastor? Quem ganhou? Vamos lá. Do 1 ao 8. Do 1 ao 8? 1 ao 8. Quem vai citar o... Quem vai citar? Espera aí que eu vou voltar aqui. Senhor, tá bom. É eu que falo, então? Não tá vendo. Do lado. Então vamos. Do 1 ao 8, em homenagem. Ainda, porque... eu só tenho um número que eu consigo falar. Não, 17 não tem. Mas é perto disso. Qual? É 7. Marcela Mantovani ganhou. Eita, meu Deus, olha. Você vai poder falar do número de 1 ao 8, menos o 5, que era o Luciano. Mas tá bom. Luciano! Não deu, meu filho. Não deu, queridão. Não deu. Seu nome foi riscado desse livro. Ó, Luciano, seu nome hoje. Ó, riscado do livro. Um abraço, né? Um abraço, Luciano. Manda beijo. Eu gostei de você. Pastor João, dá uma lida aí nesse texto, me fala em ato de soberania nesse contexto, tá? Aí está citando Tasso, né? Tá citando o quê? Palavra prolongada de um verbo primário, aparece mais adiante, tal. Hoje não é o tema aqui de ordenado, do Calvinismo, está citando aqui o grego, né? Cita o que Paulo fala no grego de predestinado, se não está escrito isso, por favor. Mas em outra oportunidade, nós vamos fazer um programa só disso. E você está convidado, Luciano. Vai mesmo, com certeza? E você é nosso convidado, pode chamar até o amigo dele lá, como chama lá, o Valac, que é um bobo também que não responde nada, pode chamar também. Convida aí, Luciano, vem. Para quem sabe, porque aquela não é bom ainda, viu? Dá uns bons para mim debater. A verdade é o seguinte, só tem um jeito de ser salvo. Salvação é Jesus Cristo. Acabou. Jesus é o único que pode salvar o homem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Atos 4:12. E não há salvação. E nenhum outro nome há salvação, pelo qual os homens devam ser salvos. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então, salvação sem Cristo não existe. Não existe. Então, tentar inventar um jeitinho com os outros, pare com isso. A gente brasileiro, né? Agora, Deus é justo? Deus é justo. E continuará Sempre será. Amém? E continuará. Ele é. E é. Então, essa é a fraqueza de uma teologia fraca que diz que tenta arrumar um jeito para esse povo ser salvo. Porque prega a salvação para todo mundo. E outra, e eu quero falar uma coisa muito séria aqui. Pegar o grego, isolar uma palavra do grego, tirar do contexto é fácil. Foi o que apanhou o seu amigo lá no Vejam Só, viu? Apanhou, começou a isolar texto do grego e apanhou bonito. Tem que tomar cuidado com o seguinte. Às vezes a palavra gramaticalmente é possível, mas não é lícita. Não é lícita no contexto. É só aprender grego e hebraico que vai ser mas será tema quanto o hebraico para outro. O aramaico tem que estar dentro do contexto. Então vamos lá. Então, Romanos 1 não salva ninguém, Romanos 2 não salva ninguém, Romanos 3 todo mundo é culpado, Romanos 10, 8, 9 e 10 está lá a salvação. Crer em Deus
Jesus Cristo. Foi para a conta, Deus abençoe a todos. Shalom Adonai. Vai para o canal do YouTube lá depois, vai estar disponível lá para todo mundo assistir. Shalom Adonai, nós vamos tomar um ótimo do café agora aqui. Graça e paz, Deus abençoe a todos. E pensa num café que nós vamos. E vocês aí, pastores, estão convidados para vir aqui debater Por ao vivo. favor, Por favor. prazer. Ó, nós convidamos direto, foge um monte. E Já outra- convidamos o apóstolo, fugiu. Já convidamos o Apóstolo foi morto. Já convidamos. Convidamos até em casamento os apóstolos, mas fugiu também. Fugiu. Deus é bom. Deus abençoe a todos.